Olha, e para debater esse assunto, a gente recebe o relator da PEC, senador Marcelo Castro, do MDB, e também a senadora Elisiane Gama, do PSD. Aos dois eu agradeço pela presença aqui na CNN, viu? Muito boa noite. Vou começar com a senadora Elisiane. Elisiane, com o fim do instrumento da reeleição, isso significa que o Brasil errou no passado ao possibilitar a recondução de presidente, governador e prefeitos? 2 minutos. Boa noite. Olha, eu vou ser a primeira a responder, né? Arrumando aqui meu cabelo, que está meio feio, mas vamos lá. Não, que Só é dizer isso, o nem se seguinte, preocupe. Tá bonito. A questão da reeleição ficou muito claro, né, ao longo da experiência que nós tivemos, desde a redemocratização, de que o instrumento da reeleição ele acabou favorecendo exclusivamente aquele detentor do mandato. Quem estava no mandato, vide aí todo o processo eleitoral, e você não sente, por exemplo, é muito raro o caso ou outro em que não há realmente uma reeleição, né? Tanto para a presidência da República, o caso agora do Bolsonaro foi um caso totalmente atípico, porque quem está no mandato, com a força que tem, com a estrutura que tem, acaba sendo reconduzido. Um mandato que é de 4 anos, na sua maioria absoluta, ele acaba sendo 8 anos de poder, mas do ponto de vista das ações, da efetividade da execução de propostas, acaba não sendo 8 anos, porque faz-se 2 anos, os 2 anos seguintes são 2 anos que são trabalhados exclusivamente voltados aí para um processo mais eleitoral. Então, ganha-se uma eleição, passa-se mais 6 meses, 8 anos, para se recompor e vem mais outros anos aí. Então, do ponto de vista de ação de proposta, você não tem 8 anos, você tem 8 anos de poder. Então, isso acaba não sendo bom para o processo democrático brasileiro. Então, eu acho que a decisão que toma hoje a comissão, e aí eu quero cumprimentar o meu colega Marcelo Castro, que fez um trabalho muito intenso, não é? Muito exaustivo, de conversa com vários parlamentares, reflete exatamente esse sentimento, porque houve uma divergência nos demais pontos. Por exemplo, eu divergi no caso do tempo de mandato de senador, divergi do processo de eleição apenas para cada 5 anos. Eu acho que essa eleição, a cada 2 anos, ela oxigena o processo democrático, mas no ponto específico da reeleição, houve quase que uma convergência de todos os parlamentares, o que reflete, de fato, tanto aqueles que apoiam o governo como que não apoiam o governo, de partido A ou de partido B, eles acabaram realmente convergindo para a ideia de que era necessário realmente o fim da reeleição. Senador, com o fim do instrumento da reeleição, isso significa que o Brasil errou no passado ao possibilitar a recondução de presidentes, de governadores e prefeitos? Boa noite. Boa noite, Leandro. Sem nenhuma dúvida, foi um grande equívoco, um grande erro cometido na gestão do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive com denúncias de compra de voto e tudo mais. Agora, isso é contrário a toda a nossa tradição republicana. Todas as nossas constituições de 1892, de 1932, 1945, 67, 88, nunca uma Constituição do Brasil havia tratado de reeleição para cargos executivos. Era completamente fora da nossa tradição. Do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1997, foi introduzido esse instrumento aí da reeleição. Na época, eu já vaticinava que não daria certo. E de lá para cá eu venho acompanhando as eleições e hoje eu tenho convicção plena que foi um grande erro que nós cometemos. Isso prejudica enormemente a gestão pública. O prefeito, o governador, o presidente da República, quando toma posse, ele já está com a cabeça dele, olha que eu sou psiquiatra, ele já está com a cabeça dele muito mais voltada para a reeleição do que propriamente para uma gestão estruturante com obras de médio e longo prazo. Então, eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo, Leandro. Suponhamos que um prefeito seja eleito, que vá nomear os seus secretários. Secretaria de Educação, que é a principal secretaria de qualquer município. E tenha um candidato que não tem votos, mas é extremamente qualificado. Toda cidade tem aquele professor emérito que todo mundo reverencia, que todo mundo cultua, que é um cara competente, preparado.
e que tem um outro que não tem os dotes deste primeiro, Ok. mas que tenha voto. Eu lhe pergunto, qual é que o prefeito vai escolher? Normalmente, ele vai fazer a opção por aquele que tem voto. Ou mesmo que não faça, mas já criou um conflito, uma dúvida. Ao passo que, se não houvesse essa famigerada reeleição, eu não tenho a menor dúvida que nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente teria qualquer dúvida. Ele nomearia exatamente aquele mais competente, mais preparado, mais Ok. dedicado para fazer uma boa gestão. Ok. Então, como eu sou psiquiatra, eu fico sempre com aquela questão da cabeça do gestor, o que é que ele está pensando. Se tem reeleição, ele fica muito mais com a cabeça na reeleição do que na gestão. Ok. Então, eu acho que nós ganharíamos todos em planejamento, em obras de médio e longo prazo estruturantes, se nós acabássemos de vez a reeleição do Brasil. Senador, peço perdão que a cada momento eu falava ok, só para poder a gente cumprir os 2 minutos para cada um, viu? Peço desculpas. Senhores, Desculpe. uma divergência no debate é sobre o tempo de mandato para presidente. 5 anos é o suficiente para colocar um projeto de governo em prática, senador? 5 anos? Sim? Com toda certeza. 4 anos é que não são suficientes. Ou seja, com o fim da reeleição, há um consenso da classe política de que o mandato não poderia ser de 4 anos. Porque com a legislação que nós temos hoje, com a burocracia que nós temos que cumprir, 4 anos ficaria um tempo muito exíguo. Então, eu advogo 5 ou 6 anos. Como 6 anos houve uma reação de que seria um longo tempo, um longo período, nós ficamos no mandato de 5 anos. Mas sem o direito à reeleição, não há a menor dúvida que o mandato ideal seria de 5 anos. E no caso aqui que nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, esses 5 anos será para todos os cargos eletivos do Brasil. Vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. No meu parecer, eu colocava o mandato de senador por 10 anos. Por quê? Porque há uma regra universal, há uma regra em todos os países do mundo, de que o mandato de senador é um mandato mais extenso do que o mandato de deputado. Há exceções, mas em regra geral, na maioria dos países do mundo, o mandato de senador é sempre mais extenso. Por exemplo, os Estados Unidos, o mandato de senador são 6 anos, mas o mandato de deputado são 2. Então, vale 3 mandatos de deputado. No México e na Austrália, o mandato de senador são 6 anos, mas o mandato de deputado são 3. Então, normalmente, o mandato de senador é mais estendido. No Japão, inclusive, tem uma particularidade. O Senado do Japão é chamado Casa dos Conselheiros, porque o Senado dá exatamente, por isso é que se exige que a pessoa, para poder ser candidata a senador, tem que ter no mínimo 35 anos de idade. Então, requer uma maior experiência, maior maturidade, exatamente para conter algum excesso que a Câmara Baixa tenha cometido. Ok. Senadora, o prazo de 5 anos para presidente da República, o prazo é suficiente? Olha, eu acho que às vezes a gente toma uma decisão, resolve uma situação e cria um outro problema, né? Não há dúvida nenhuma que o prazo de 10 anos para senador era um prazo inexistente. Como disse meu colega, nenhum país no mundo tem um mandato de senador de 10 anos. Agora, ao mesmo tempo também, a gente precisa compreender qual é a função do parlamento, qual é a função do Senado, né? Eu acredito que, se for aprovado da forma como está, o mesmo tempo de mandato para senador e para deputado, a gente vai precisar estudar um pouco mais sobre as prerrogativas do Senado e da Câmara. Porque, como disse a senador, há uma diferença entre eles, inclusive em relação à idade. A formatação do Senado, no seu nascedouro, ela nasceu de forma diferenciada. É uma casa mais de conselheiros, é uma casa de um perfil diferenciado. Exatamente por isso é um tempo maior, para dar mais autonomia, para dar mais independência em decisões que forem tomadas do ponto de vista de Estado. Por isso que o Maranhão, por exemplo, e o Piauí tem 3 senadores, São Paulo
Paulo, que é o maior estado do Brasil, também tem 3 senadores, porque a função deles é diferenciada. Então, qual era a minha sugestão? Primeiramente, era manter a quantidade de anos para senador e manter de deputado estadual e federal, também de 4 anos. Eu acho que isso era razoável. Agora, o mandato do Poder Executivo, gente, 4 anos, eu tenho uma emenda parlamentar que eu mandei para o Maranhão, via Caixa Econômica Federal, no ano de 2022. Esse recurso, Marcelo, está em processo ainda de licitação e ainda nem iniciou o pagamento. Vai se iniciar agora, talvez no segundo semestre, para ser executado no final do ano. Isso é o Poder Executivo. Há uma demora na execução de grandes propostas. 4 anos ou 5 anos, eu ainda acho um tempo que a gente precisaria avaliar. Minha proposta seria 6 anos. 6 anos no Poder Executivo. Eu vou te dar, para mim, qual seria o ideal. O ideal era nós termos 3 anos para deputado federal e estadual, 6 anos para senador e 6 anos para o Poder Executivo sem reeleição, com direito à reeleição para deputados e senadores. Seria um cenário adequado, com eleição a cada 3 anos. Isso daria a possibilidade de oxigenar o processo eleitoral e para a urna é fundamental. Eu quero dizer para vocês que a democracia tem um preço. Não se pode, na verdade, dizer, não vou dar custo, não é custo, é investimento. É as pessoas irem para a urna, é votar, é fazer a discussão, é fazer o debate. Isso é importante para o Brasil. Então, para mim, seria o ideal, mas, enfim, a gente não tem o ideal e vamos buscar aquilo que é possível nesse momento.